Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, hein? Que ótimo, que ótimo. Tá se sentindo assim meio que hoje um sábado ou uma sexta-feira? Enfim, véspera de feriado, né? Mas nós estamos aqui, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E hoje eu vou entrevistar aqui o Dr. Ruirilo Magalhães, advogado, professor de Direito, torcedor da Ponte Preta e meu amigo, né? Dr. Ruirilo, nós nos conhecemos nos campos de futebol, na verdade? Tudo bem, querido? Como vai? Bem, prazer demais recebê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite. Ah, sempre um prazer convidar pessoas do nosso meio, né? Pessoas que a gente conhece, nossos amigos e, sobretudo, pessoas inteligentes, capacitadas, que têm um currículo como o seu aqui. Obrigado. Ei, doutor Rui. Isso vai pela Ponte Preta, né? Pois é. O é, principal tá torcedor da Ponte. Torcedor. Acompanha muito a Ponte, né, Rui? Acompanha. Vai na van da alegria? De vez em quando. De vez em quando. Não tenho ido porque eu sofri um acidente aí, mas... Mas não de carro, não. Foi no campo de futebol mesmo. No campo de futebol. Mas você caiu. Caí no campo. E o juiz deu pênalti? Se fosse contra o Corinthians, já dava pênalti pro Corinthians. Doutor Ruirilo Pedro de Magalhães, formado em Direito pela PUC-Camp, delegado de polícia de classe especial, aposentado, professor de Direito Administrativo e Penal, presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais de 98 a 2003, ex-secretário, né? De Segurança, foi secretário de Segurança de Campinas, quando, na oportunidade, no governo Chico Amaral, implantou a Guarda Municipal, secretário de Defesa Social de Jaguariúna, secretário de Defesa do Cidadão de Valinhos, atualmente responsável pelo escritório de advocacia Pedro de Magalhães, desde 85. 1885. Olha aí! 100 anos para trás, ainda de Mais. 1800. O senhor começou com quem? Com o seu bisavô, então? Não, comecei... Meu avô ainda era vivo. Meu bisavô não conhecia. Morreu em 1935. Que coisa! Que lindo, hein? Que espetáculo aqui, parabéns. E deve ser o mais antigo da... Provavelmente. Eu tenho a impressão que, se não for, está entre os mais antigos. E daí, você sabe de uma coisa? Eu vi aqui 1885, mas eu achei que fosse um erro de digitação. Falei, não pode ser tão antigo assim. E aí, estava certo, né? Olha que coisa, muito legal. Ruirilo, né? Ruirilo, claro. Doutor Ruirilo, mas assim a gente fala toda hora Ruirilo. Apelido é Lilo, né? Lilo, né? Lilo. O Ruirilo, quando você foi delegado de polícia, por 22 anos, isso? 22 anos. 76 a 98. Em Valinhos foi a sua... Foi a última cidade. A última cidade. Mas se você... Que era meu sonho, inclusive, ter sido delegado de Valinhos, eu consegui. Por quê? Porque na carreira de delegado, quando nós ingressamos, a gente não tem escolha. Sim. Embora eu tivesse tido uma boa classificação no concurso, eu pude escolher aqui perto. Sei. Itupeva. Itupeva é de Itu, né? Não, aqui ao lado de Jundiaí. Itupeva aqui, tem Itapeva, que é perto de Sorocaba. Isso. Então eu fiquei ali na região, Jundiaí, Louveira, aí fui vindo para cá. Mas eu sempre gostei muito de Valinhos, pela geografia da cidade, do local. E era um lugar... Você tem residência em Valinhos? Não tem. Mas eu sempre gostei muito de lá. Sim. O delegado de polícia, ele precisa ficar mudando mesmo? Cria vícios em determinadas Hoje em cidades? dia nem tanto. Antigamente a gente tinha mais necessidade. Tanto quando eu ingressei na carreira de delegado, eu fui morar em Itupeva. Morei lá, morei mais de um ano. É que aí eu já consegui uma remoção para Louveira. Louveira já era um pouco mais próximo, 22 quilômetros. Mas eu tinha que ficar lá, ir, voltar, final de semana. Naquela época não tinha celular. Era difícil. Verdade, onde ia, tinha que deixar o telefone. E aí, caminhando até chegar em Campinas e aqui na região mais próxima. Hoje é mais difícil ser delegado de polícia? É mais difícil, é mais difícil. Primeiro, tem uma estrutura menor. Eu percebo que a estrutura que eu tinha na época, o pessoal não tem hoje, de servidores, de material. Hoje, apesar da população ter crescido, mas os recursos da Polícia Civil diminuíram sensivelmente. Ruirilo, eu não sei se é verdade, talvez aí a pessoa tenha exagerado, mas me falaram que o policial, por vezes, compra até a munição. Compra. Tem muita mas gente ele compra munição para ele? Porque às vezes não chega, mas hoje em dia a munição até que ainda tem mais, mas normalmente eles compram, porque às vezes ele tem uma arma do uso do gosto dele, uma série de coisas.
e não é a arma que, embora seja registrada, totalmente legal, mas às vezes não tem esse equipamento. Vamos falar um pouquinho assim Mas muitas vezes o policial, ele acaba se cotizando para fazer limpeza em delegacia, ou as prefeituras ajudam, enfim, é uma dificuldade, a falta de recursos é muito grande. Imagino. Quando o policial civil, falar do civil, porque o militar, não sei se também seguem os mesmos lemas, mas enfim, o civil, o que se pode falar do policial civil, dos investigadores e tal? Olha, vocês estão armados, não usem, por favor. Como é que é? Não, é necessário, para ingresso na Polícia Civil, a Polícia Civil tem diversas carreiras. Sim. As mais conhecidas são delegado, escrivão, investigador, são as mais conhecidas. E para ingresso nessas carreiras, todos os ingressos são mediante concurso público de provas e títulos. Então, e depois de passar no concurso, na prova escrita, todos nós, policiais civis, estamos submetidos a um curso na academia, que também é eliminatório. E nessa academia tem todo um treinamento de recursos humanos, materiais, armamento e tiro, a postura psicológica. A academia é muito boa da Polícia Civil, lá na cidade universitária. Às vezes tem alguns cursos aqui na nossa região. O Murilo, quando um policial se envolve num tiroteio, alguma coisa, e depois há mortes e tal, vamos imaginar, isso aí depois corre processo, toda essa coisa. Mas existe um afastamento imediato do policial para averiguação, para, de repente, uma reciclagem? Existe isso? Olha, aí fica muito a critério do superior. Se não for um caso que... Normalmente, a Polícia Civil, quando se defronta numa situação dessa, normalmente é um trabalho de legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. O policial dificilmente vai agir de uma maneira estabanada. Quando ele acontece dessa maneira, evidentemente que o chefe sempre toma essa cautela de verificar, pedir que ele passe por um novo programa psicológico e às vezes ele é até afastado. Mas normalmente, se for num confronto, numa situação legal, eles continuam, porque senão o policial não pode fazer mais nada. Né? Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, então não haveria mais policial, né? Exatamente. Porque é uma coisa terrível. Porque troca de tiros Com certeza. Como hoje, advogado, mas como, nós podemos dizer, você é um homem da lei. O que você pensa, nós estamos aí véspera de feriado e tal, o que você pensa sobre essas escapadinhas, quer dizer, legais, né? Sim. Saidinhas dos presos e tal? Eu penso que essas saidinhas, elas são legais. O juiz é obrigado, mediante bom comportamento, tem uma série de requisitos que permitem que essa pessoa acabe, esse preso, como objetivo da ressocialização dele, ele tem alguns momentos, alguns dias específicos que ele tem essa saidinha, Natal, Dia dos Pais, para que ele possa ir se ressocializando. O objetivo da lei, na teoria, é esse. Mas, infelizmente, muitas vezes, alguns desses presos que estão lá cumprindo pena, eles extrapolam, porque eles passam do limite, acabam não voltando, às vezes saem, cometem delitos. Então, acredito eu que isso deveria ter um pouco mais de critérios, de critério, um pouco mais de exigências. Também o Estado tem dificuldade, mas fazer algumas inserções, algumas buscas nas residências para ver se eles não saíram à noite. Uma amostragem, isso é possível ser feito. Sim. Porque diminui. Muitos não voltam também. Exato, e muitos saem de lá já com até uma obrigação, às vezes, de cometer algum crime, para pagar a conta dele lá dentro. Tem algumas coisas, já sai com uma encomenda, olha, você faça isso. Sabe, porque isso aí tem muito, né? Tem. Então, ele está lá, ele vai ter que voltar. E outros não querem nem voltar. Então, tudo isso tem que ser bem analisado. Normalmente mas talvez um critério de se, por amostragem, a cada 10, 20, fazer uma verificação para ver se eles foram para aquela casa, porque isso faz com que os outros fiquem atentos. Falam, olha, eles estão dando aquela... Na polícia se chama incerta. Sem dúvida, dá uma incerta, né? Exato. Agora, e o interessante que essas saídas, que têm como objetivo também a ressocialização, elas são necessárias
segundo me foi passado, certa feita, por um diretor de presídio, porque se o preso não sai, se ele tiver que cumprir pena eternamente lá, ele não consegue ver que existe ainda o lado bom, porque estar lá é o inferno. Claro. Imaginamos, assim. Então ele precisa ter as saídas para ele verificar que existe o lado bom, que é o lado bom que ele ainda vai ter que conquistar, que ele busca conquistar. Então também isso é importante. Não, isso é importante, essa saída é importante. As pessoas estão radicalizando muito tudo isso porque nós estamos com medo da marginalidade, dessa violência que nós temos vivido. Então as pessoas já procuram falar, não, saiu, é o preso, é esse, é aquilo. O que acontece também, vamos imaginar, não sei quanto, mas pegar um número aqui apenas e tão somente para ficar arredondado. Você tem lá 1000 pessoas que saíram. Você vai, se tiver que comentar, você vai comentar na televisão, no jornal, no rádio, 1 ou 2 delitos que aconteceram, né? Sim. Em razão da saída. Porém, percentualmente, tem um significado muito pequeno. Sim. Que não justifica você não, né? A maioria boa não pode pagar pela minoria ruim. Exatamente. É o risco que se tem. Porque alguém que tiver um parente preso sabe do que você está falando, do que nós estamos comentando. Sem dúvida. É necessário, ele tem que tentar voltar ao convívio social. E nessas saídas, e pode ter certeza que eles adotam os melhores critérios possíveis. É que tem falhas, então o que eu falo é um pouquinho mais de rigor. Sem dúvida. Deixa o pessoal assustado. Bom, vamos falar um pouquinho do Rui Irido como secretário, que foi quem implantou a Guarda Municipal. Hoje você olha a Guarda, por exemplo, te dá um orgulho? Sem dúvida. É uma obra e tanto. Eu acho que são aquelas coisas da vida que você fala assim, bom, isso daí... A Guarda, então, é sua filha? Embora eu vou ser sincero, quem teve a incumbência foi o prefeito Francisco Amaral. Eu apenas fui o secretário. Sim. Mas como eu lidei mais diretamente, acabei me envolvendo mais diretamente, então existe aquele sentimento até de propriedade, no bom sentido. Tal, exatamente. O Chico era um homem de muita visão, e ele não se importava, ele era muito simples no seu pensar. Antes de ser advogado, ele foi filósofo. Então ele tinha uma cabeça muito tranquila para essas coisas. Chico, agora eu já me deixava levar. Chico era um cara extremamente calmo. Calmo. Você conversava com o Chico Amaral, tinha hora que você tinha... Vamos, Chico, responder. Ele era muito calmo. E ele fingia muitas vezes que dormia. Isso, fechado, mas ele falava, não, já sei do que vocês estão falando. Essa conversa que ele está dormindo era... Chico morreu faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Vai fazer em janeiro 2 anos. 2 anos. Com quantos anos? 93 ou 94. Você tem uma ligação? Eu tenho uma ligação, embora ele nunca me tratou como tal, nem a mim, nem meu pai. Deixar muito claro, meu pai também foi secretário dele no primeiro governo, na área de educação, foi presidente do IPMC, que é o Camprev hoje, porque meu pai também era servidor de carreira, e o Chico trouxe meu pai a pedido, até vou deixar muito claro, do grupo político dele, principalmente, vou reverenciar o nome aqui, do ex-deputado Rui de Almeida Barbosa, que quando o Chico tinha um problema na Secretaria de Educação, o Rui de Almeida falou, resolve que está na sua família o problema, chama o seu cunhado aí. E resolveu. Entendeu? E comigo também, eu não fui porque o Chico também não queria. Eu sei disso. Ele não queria no bom sentido, porque esse lado de parentesco e tal, mas era o grupo político, foi o grupo político que indicou meu nome. Tanto que minha prima, a Yara, quando me viu, falou, meu Deus, né? No bom sentido tudo isso. Nós somos aí meio que contemporâneos, né? Mas a Guarda Municipal que você implantou e que temos hoje, o que tem a ver com a Guarda Noturna de antigamente? Nada a ver. Nada a ver. A Guarda Noturna antiga, ela prestou relevantes serviços a Campinas. É uma guarda que vem lá do começo do século passado. Inclusive, por coincidência, eu tenho uma vivência muito grande aqui em Campinas. Né? Então, a gente sabe das coisas. Meu pai, inclusive, lá em 1930, perto de 40, ele foi diretor também da Guarda Noturna. Da Guarda Noturna. Você veja como é que o mundo é pequeno. Depois ela veio, na época do pai do Guilherme Campos. Sim, doutor Guilherme. Aí ele deu... Guilhermão. Foi ele que deu realmente um poder muito grande. A Guarda Noturna prestou ótimo serviço. Eu me lembro porque eu fui plantonista como delegado aqui, e na época que só tinha Guarda Noturna. E o pessoal trabalhava bem. Todas as noites eles traziam alguém preso, não sei o quê. Então era um pessoal que
prestou muito bom serviço para Campinas. Eu ia perguntar aqui, Agora, né? a Guarda Municipal já é uma outra situação. A Guarda E Municipal, outra filosofia também, né? porque a Guarda já veio com concurso público. Sim. A Guarda está prevista na Constituição Federal, no capítulo da Segurança Pública, eles são servidores públicos. É uma outra situação. Né? Muito bem. E prestam um serviço, não digo que é parecido, é um pouco diferente, porque a Guarda Noturna, originariamente, ela começou tomando conta das quadras, das residências, mas como a cidade foi crescendo, ela acabou se envolvendo também na obrigação de prender as pessoas. Nessa época eu morava em Mogi-mirim. Não em 1930. Em 1930 eu morava ainda no ventre da minha mãe, né? Mas assim, a Guarda Noturna de Mogi-mirim, toda noite, você lá no quarteirão, você escutava o apito do guarda, ele chegava, ele tinha que apitar. E quando a gente estava com uma certa insônia, você ficava esperando, contando mais ou menos aqui na cabeça o tempo que o guarda ia apitar, que ele estava passando. Agora, se ele não apitasse, era meio perigoso. Você ficava preocupado. Ficava preocupado, claro. A certeza de que ele estava tomando conta da sua residência, porque era muito diferente a situação. Naquela época as casas não tinham quase que muros, os muros eram baixos. E nós tínhamos o problema do ladrão, que ele pulava o muro, ia lá, tirava as coisas. Mas ele só fazia isso e assim. o Guarda Noturno passava fazendo essa fiscalização. Já apitou, é que tá tudo bem. Vamos contar um pouquinho de história do passado, Roerilo. Quando você foi delegado, né? Alguma curiosidade, por exemplo, quem que você prendeu de famoso, assim? Olha, eu me recordo até de uma situação muito engraçada. Vou até falar o nome, porque eu até acabei me dando bem. O José Irã de Andrade, eu lembro desse. José Irã de Andrade. Ele foi na época, me parece, ele vai me desculpar também, se estiver vivo, não sei. Ele fazia parte de um grupo de assaltantes de banco e tal. E eu tive a oportunidade de fazer o flagrante. E me esqueci disso, porque a gente, na polícia, a gente vai fazer o flagrante, fica em contato com o marginal, tal, depois você se esquece. E aí eu era delegado do 2º distrito, já tinha saído do plantão policial, e estava tendo uma série de rebeliões lá dentro, matando presos dentro do antigo cadeião lá do São Bernardo. Sim, existe ainda, não existe? Agora é feminino. Agora é feminino, Mas naquela época tinha lá o titular, até está aí, está vivo ainda, está presente, o Sérgio Garcês, que hoje é advogado. Doutor Garcês, olha quanto grande tempo. Figura. E estava tendo problema, porque o Sérgio era firme demais lá no comando do cadeião de São Bernardo. E como estava matando gente, eu era delegado do 2º DP, fui obrigado a interrogar quase todos esses presos, porque eles andavam se matando lá dentro, uma série de coisas. E aí um dia desse veio o Zé Irã de Andrade, e começou a falar, doutor, estou lembrado do senhor, para aquela conversa toda. O senhor engordou, mudou. Eu falei, mas que história é essa? De onde você está tirando, tendo tanto conhecimento, meu respeito? Ele falou, eu lembro bem, eu estou aqui porque aquele flagrante que o senhor me fez há tantos anos, tal. Mas olha, eu vou reconhecer, o senhor foi muito correto comigo, o senhor me explicou tudo, tal. Mas conta quem está matando quem lá dentro. Não, aí é a voz do silêncio lá dentro. Tem eles não falam. Aí fica interessante, né? A gente impera a lei do silêncio. Isso. E é a ética deles, tá certo? É o regulamento que eles têm e tal, mas enfim. Mas hoje nós temos muito mais gente do mal do que tinha antigamente, né? Isso, o país cresceu mais, muito, é impressionante, né? Muito mais. Por exemplo, hoje, Rio de Janeiro. Tem jeito pro Rio de Janeiro? É muito difícil, mas tem um jeito. Eu tenho posições radicais. Mas pode falar se você falar. Pô, lógico. A responsabilidade é sua, né, amigo? Eu não estou falando como tese, não estou aqui defendendo nada a prática de crime, apologia de crime, mas eu tenho um posicionamento, e hoje muitos juristas já têm nesse sentido o posicionamento da liberação das drogas. Liberação das drogas. Eu penso que... Se liberar as drogas, você acha que... Melhora em Mas você fala em droga, você fala toda droga, sim? Todas as drogas. É claro que vai depender de uma conscientização, vai depender de um trabalho feito desde a tenra idade. Isso é a longo prazo, como foi feito com o cigarro. Por exemplo, eu percebo que com o cigarro o pessoal hoje em dia fuma muito menos. Muito menos, claro. Quando eu dou aula em faculdade, às vezes eu pergunto, na sala, eu dou aula às vezes em cursos de vigilantes também. Quem fuma aqui? De 50 alunos, no máximo 2, 3 fumam.
foi essa... E querem parar, né? E foi essa conscientização. Então, tudo isso depende disso, teríamos que ter estabelecimentos apropriados, mas tem algumas vantagens na liberação da droga. Primeiro, metade quase das cadeias seriam esvaziadas. Depois teríamos pagamento de impostos, uma série de vantagens. O marginal não ia se misturar mais, a corrupção policial ia diminuir. Mas o que ele faz sob efeito da droga? Não é um perigo? Não, mas hoje em dia, a sua pergunta é ótima. Nós perdemos a luta contra a droga. O Rio de Janeiro é a maior prova. Aqui em Campinas, se quiser, tem droga, tem disque de droga, tem isso, tem aquilo. O problema é muito maior, tanto que o crime de uso de droga, de uso e tráfico, estava previsto anteriormente no capítulo da saúde pública. Droga, não era dentro do Código Penal? Não, é dentro do Código Penal, mas trata dos crimes contra a saúde pública. Tá. É problema de saúde pública. A pessoa tem que saber que isso aí faz mal. É como a bebida, o cigarro, enfim, tudo isso faz mal. Entendi. A pessoa tem que se conscientizar dos malefícios da droga. Mas tudo bem. Mas diante da atual, da lei que nos rege hoje, você acha que é muito difícil acabar com essa matança no Rio, essa coisa toda? É muito difícil isso daí. Precisa ser feito um trabalho de urbanização daquelas regiões, que é muito grande. Aquilo, é uma vida precária. Você olha aqueles morros ali, é um negócio que é de difícil solução. Aqui em Campinas, o que nós temos que pensar, eu acho o seguinte, me perdoe, urbanizar melhor as cidades, no sentido de que elas não caminhem nesse sentido. No sentido que se tornou... Pode deixar chegar. Exato. Então, mas, por exemplo, aqui em Campinas, em determinadas comunidades, a gente vê, por exemplo, o que a gente chama de gato, né, para você roubar energia, essa coisa toda. Em lugares que você passa, você vê aquele amontoado de fios, você imagina, então, nos morros do Rio de Janeiro, como é que é aquilo ali? Não tem controle, ninguém sabe nada. É realmente complicado. E é problema, aí se torna um problema de saúde pública, aquelas pessoas vivem de uma maneira quase que animalesca. Sim. Então nós precisamos pensar isso nas outras cidades. O Rio de Janeiro, com o passar do tempo, pode ser que venha a melhorar. Mas não é do dia para a noite. O que nós temos que pensar é que nas outras cidades isso não pode acontecer. Mas, por exemplo, quando o exército sobe o morro, diminui. Diminui, porque é a presença... Então, mas aí que tá. Aí o exército sobe, diminui. O exército sai, volta. Sobe e diminui. Vai chegar um momento que a população... Porque é o seguinte, mesmo na comunidade, você tem a esmagadora maioria de gente do bem. A esmagadora maioria de gente do bem. Mas a minoria... do mal é que provoca tudo isso. Essa esmagadora maioria vai entender o seguinte: nós queremos o exército aqui. Nós queremos o exército aqui. Mas o exército não tem... Mas eu sei. Mas eles é que estão dando o grande caminho, sei lá, daqui a pouco todo mundo vai querer o exército, todo mundo vai querer o exérito. Então. E o exército não vai ter como falar não também depois. Mas não tem. O papel do exército é outro. Não é esse, exatamente. Só nesses casos excepcionais. E outra, Rurido, você que foi delegado pode falar. O militar do exército, ele está preparado para a guerra. Ele se prepara para a guerra, mas não para combater tráfico, não para... Na verdade, isso é papel da polícia. Tanto no início do programa, você colocou bem o policial. O policial faz uma academia preparatória. Sim. Por exemplo, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, na Polícia Civil, cada um com o seu conhecimento. As técnicas de abordagens das pessoas. E o objetivo é outro do militar. Você falou bem, o militar ele vai para combate, ele não vai para tentar conversar ou descobrir alguma coisa. Ele tem um outro posicionamento. E é por isso que dá certo, porque as pessoas ficam com medo, sabendo que isso daí, a qualquer hora, pode ter uma ação mais violenta. Né? Violenta, porque o cara também não está ali. Tanto que eles mudaram, agora estão mudando, tem um projeto, e isso veio em boa hora, porque esses moços que estão lá, esses militares, são jovens. E se eles matarem alguém, que eles passam pelo menos ninguém é favorável a tribunais específicos para determinadas carreiras, mas nessa situação que nós estamos vivendo, o Exército lutou e está conseguindo que eles tenham um tribunal específico, porque é regido pelas normas mais adequadas ao tratamento militar, porque ele não é igual a um policial, ele não conhece como um policial. Policial militar no Rio de Janeiro é um colosso, eles são heróis. Olha, que isso. O policial civil. Sem dúvida, tem que reverenciar. Aquilo ali é um negócio que... Como todo lugar tem o mal e tem o bom. Isso aí é uma coisa natural.
não sei se hoje ou se ontem, um delegado da Polícia Federal preso por estar contribuindo com o crime organizado e tal. As coisas estão mudando, estão melhorando. Dá licença um pouquinho aqui, doutor. Vai lá, vai. Mais uma. Aliás, Anderson Janete está lhe mandando um abraço, né, querido Anderson. O Anderson tá... Amanhã todos na Moisés Lucarelli. né? O Anderson me mandou aqui um WhatsApp também falando das preocupações que as pessoas precisam ter para comprar brinquedos e tal, essa coisa. Muito legal. O Anderson é um defensor do direito do consumidor eterno. Né? Ele tá dizendo aqui, conhecedor profundo, né? Ele conhece muito. Muito. É impressionante. Ele tem uma cultura. O Anderson é fantástico. Ele disse aqui o seguinte, se você é a favor... Ele é um gozador. Né? Ele quer que você sugira a criação como a ideia do Paulo Francis, né? Citando inclusive o Roberto Campos, ele falava: o Brasil precisa criar a Droga Abraço. Porque aí vai... Abraço, Anderson. Janete, posso perguntar para você o que você acha da pena de morte? Pode. Então está perguntado. Está perguntado. Eu entendo, do meu ponto de vista, é a formação. Formação jurídica. Eu sou a 5ª geração de advogados, dou aula de direito. Então, é difícil nós não enxergarmos a pena de morte como solução. Eu não acredito na solução como pena de morte, como solução. Nos primeiros anos de faculdade eu ainda tinha uma leve dúvida. Eu me lembro bem. Mas depois foi passando, talvez fosse porque quando eu estava na faculdade ainda era a época da repressão. Vocês vejam como é que os movimentos sociais, a época de governo, uma série de coisas, mantém uma certa influência na mentalidade do jovem. Sim. Mas hoje eu não vejo como solução. Eu acredito muito mais numa atuação a longo prazo, uma atuação de boa educação, boas escolas, onde se forme o cidadão e não se informe ao cidadão, aquele que está lá. A formação ético, cívico, com respeito aos valores, noções de meio ambiente, enfim, escolas limpas, bem arrumadas, diferentes das que nós vemos. Aí nós vamos ter, sem dúvida alguma, bons cidadãos e não vai precisar de pena. E nesse caminho você também falaria a mesma coisa sobre uma eventual prisão perpétua? Também. Mesma coisa. Mas você sabe que você fala uma coisa muito séria e eu costumo dizer sempre. Os meios de comunicação no país são muito importantes e tem não só a função de informar, como, a meu ver, também a função de formar com exemplos, com formas de levar para o telespectador a idoneidade, sabe? O caminho do bem. Eu acho que isso aí é realmente... Mas, infelizmente, a gente vê hoje muitos canais de TV também, as coisas que são todas erradas. Hoje se fala na pena de morte, existe às vezes um momento em que as pessoas ficam revoltadas. E é natural, a falta de segurança, alguém que perde um familiar, essas cenas que nós vimos aí recentemente, aquele maluco colocando fogo nas crianças. As pessoas começam a pensar dessa forma no desespero. Mas não é a solução. A solução é educação, cidades bem administradas. Se você fosse um prefeito, por exemplo, se tivesse uma verba para construir uma escola, uma cadeia, você faria a escola? Mas sem dúvida. Sem dúvida. Escola em primeiro lugar. O que se investe em escola hoje, tem uma história assim, cada R$1 investido numa escola, você economiza não sei quantos reais depois em segurança no futuro e tal. Porque uma pessoa bem formada, com boa formação ético-cívico, ele vai ser um bom cidadão. Ele não vai desperdiçar água, ele não vai jogar papel, tudo isso daí vai vendo. Ele não vai sair, dependendo da situação, quebrando as coisas. Então, tudo isso reflete no quê? No horário público. Sim. E nós vamos ter muito menos gasto em uma sociedade mais tranquila. É claro que isso não é do dia para a noite. Sim, sim. Ô, Ruirilho, deixa eu aproveitar esse seu radicalismo. Se bem que Nelson Rodrigues falava, ninguém deve ser tão radical. Calma. Todo radicalismo é burro, dizia Nelson Rodrigues. Mas você, claro, você tem aí as suas ponderações também. Me fala dentro do seu conceito sobre a Lava Jato. A Lava Jato? Bom, eu tenho o meu conceito como todo cidadão que quer que as coisas andem bem no país, que os corruptos sejam trancafiados, sejam presos. Eu penso da mesma forma, como todos.
Tenho certeza que a Lava Jato presta excelentes serviços e vai prestar mais ainda. Isso sem dúvida nenhuma. Só que tem momentos da Lava Jato, isso eu falo porque eu trabalhei no campo da segurança pública, e nós temos o perigo do arbítrio. Isso eu falo tranquilamente, porque eu vivi numa época em que nós tínhamos o famoso corró, que era o correcional. Então nós pegávamos a pessoa no final de semana e essa pessoa era trancafiada lá e ficava lá para investigação. Sem flagrante, sem nada. Isso até antes de 88. Fizer isso hoje, os direitos humanos... Vai preso. Exatamente. Você acaba preso. Mas isso tinha, até certo ponto, para você ver, fazendo as comparações, como o arbítrio pode chegar na Lava Jato. O que acontecia? Essas pessoas ficavam lá. Mas às vezes o quê? Como não tinha muito controle, ia se perdendo o controle, alguém já extorquia dinheiro para soltar, entendeu? Ou espancavam a pessoa. Não tinha muito controle. Portanto, a Polícia Civil acabou perdendo um recurso que ela tinha na época, porque nós desvendávamos muito mais crimes, porque essas pessoas se recolhiam e falavam, está à disposição do 5º Distrito para investigação. E se trabalhava a pessoa durante uma semana, tal, para ver se ele... que são hoje as prisões temporárias. E vocês conseguiam as delações premiadas, né? Sem dúvida, era feito de forma diferente. O alcagueta, ele falava. Agora, mas a Lava Jato é um bem para o país, na sua visão? É um bem. Tá, sem então dúvida ótimo. Nenhuma. Eu só acho que eles devem maneirar um pouco, não atropelar, como atropelaram. Mas agora que estão mais comedidos, né? Embora ninguém é ingênuo de saber que quando se conta, a maioria dessas coisas são contadas, são verdadeiras. Mas existe uma coisa que nós temos que responder e prever e sentir isso daí, que é o devido processo legal. Sem Ninguém dúvida. pode ser condenado sem ter uma culpa, sem ter uma prova. Só por delação, não. Só por delação. Entendi. E o pessoal as pessoas ouvem na rua e acham, não, ele é bandido mesmo, tal. E às vezes nós podemos cometer atos arbitrários. Perfeito. E isso acontece. O que eu quero dizer é só isso, bem simples. Num caso como esse, em que vai se perdendo o controle, o pessoal da Lava Jato, um ou outro, não estou dizendo todos, a maioria totalmente correta, o que pode acontecer amanhã é com um de nós que isso vai acontecer. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O policial de rua, ele sabe que onde impera o arbítrio, ele vai ficar mais forte na rua. É isso, o desencadeamento disso, por isso que aquele ministro Marco Aurélio Mello, ele fala, é muito melhor essa democracia, esse Estado democrático de direito, do que nós ficarmos pensando aí que vai colocando todo mundo preso, todo mundo condenado, tal, porque amanhã podemos ser um de nós, ou um familiar nosso. Injustamente, né? Injustamente, claro. Se tiver que ser preso, tem que ser preso, se tiver motivo para isso, né? Mas é isso. Ô Rui, nosso tempo acabou, tá vendo? Mas é um papo gostoso aqui, né? Eu sabia que ia ser muito gostoso por toda essa cultura que você tem, por toda essa bagagem, essa história que você tem aí. E claro, e muita coisa nós não falamos, e muita coisa. A gente ficaria aqui falando muito, muito mais. Mas eu quero te agradecer muito e desejar muita sorte, saúde aí. Obrigado, tá bom, eu que agradeço a oportunidade que você, o seu programa Visão Geral, que é já de domínio público. Eu me senti muito envaidecido quando você me convidou, fico satisfeito. Peço desculpas se eu fiz alguma colocação. Não, que desculpa nada, está muito radical, um tanto forte demais, mas é a minha opinião. E a democracia é isso, o Estado de Direito é isso. As pessoas têm que aprender a conviver com as diferenças, com as diversidades, enfim, com esses posicionamentos. É isso aí. Esse é o Ruirilo Pedro de Magalhães, que me deu um enorme prazer aqui de entrevistá-lo no nosso Visão Geral. Não se esqueça que eu volto hoje às 7h05 da noite com o RF Esporte Clube, tá bom? Tchau, gente. Até lá. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Foi ótimo.